O que você ganha lendo a Bíblia? Primeiro, alimento para o seu crescimento e fortalecimento espiritual. Assim como seu corpo precisa de alimento para sobreviver e se fortalecer, seu espírito precisa alimentar-se com a palavra de Deus. Esta pequena analogia aparece repetidamente tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Quando Jesus disse, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele estava citando Moisés no livro de Deuteronômio 8:3. Jó declarou em sua hora de sofrimento, as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Jó 23:12. No Salmo 119, que a propósito é o maior capítulo da Bíblia, inteiramente dedicado a enfatizar a importância da palavra, Davi disse ao Senhor, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces que o mel à minha boca. O profeta Jeremias disse, achadas as tuas palavras, logo as comi, elas me foram prazer e alegria ao coração. E o apóstolo Pedro, ao escrever a cristãos recém-convertidos, admoestou, desejai ardentemente como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual para por ele crescerdes para a salvação. O que você ganha ao ler a Bíblia? Um relacionamento mais profundo com Jesus e Deus. Quando você recebeu Jesus em seu coração, começou um relacionamento pessoal maravilhoso e muito gratificante. O Senhor quer ser seu melhor amigo, conselheiro, professor, guia e muito mais. A maneira de conhecê-lo melhor é através da sua palavra. Os evangelhos, em particular, revelam a natureza, a personalidade, o poder e o amor divinos. Deus quer que seu relacionamento com você seja uma via de mão dupla, na qual ambos deem e recebam. E através da leitura da palavra que você descobrirá, não só o que Deus tem para você, mas também o que Ele espera de você. Pense nas suas palavras como cartas pessoais de amor, daquele que o conhece e que se importa com você mais do que qualquer outra pessoa poderia. Alguém disse uma vez, na criação de Deus vemos a sua mão, mas na palavra vemos o seu coração. Verdade e liberdade. Parece que em todo lugar hoje em dia, alguém está comercializando a verdade na forma de algum livro, programa ou produto. Em quem que você deveria acreditar? E quanto isto lhe irá custar? Bem, Jesus tem o produto legítimo. Se permanecerdes nos meus ensinamentos, ele promete, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você pode ter certeza de que tudo o que lê na Bíblia é a verdade. É a verdade, só a verdade, e nada mais do que a verdade. Familiarize-se com seus preceitos, e terá um padrão no qual basear todas as ações. O Espírito de Deus, através da sua palavra, o ajudará a discernir entre o verdadeiro e o falso. O que mais você ganha ao ler a Bíblia? Fé. Fé não é algo que se pode tentar ter. Ela vem do ouvir, ou seja, através da leitura, a palavra de Deus. Se estiver fraco na fé, é porque você é fraco na palavra. Por outro lado, quanto mais ler e estudar a palavra, com uma mente aberta e um coração receptivo, automaticamente mais a sua fé crescerá. É simples e eficiente assim. O que mais você ganha ao ler a palavra? Felicidade. A verdadeira felicidade vem de seguir o exemplo amoroso de Jesus. E sabemos como fazer isso através da palavra. Jesus disse, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja
completa. João 15, 10, 11. Outra coisa que você ganha ao ler a Bíblia é satisfação e tranquilidade. Através do estudo da Palavra de Deus, você poderá entender os seus caminhos amorosos. Isso lhe dará a fé de que, apesar das circunstâncias, Ele está no controle e quer o que é melhor para você. Apega-te a Deus e tem paz com Ele. Assim, te sobrevirá o bem. Como você poderia pedir algum outro tipo de tranquilidade, além da que vem de saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito? Romanos 8, 28. Quando lhes sobrevierem desilusões, obstáculos e contratempos, se dedique um pouco de tempo à leitura da Palavra de Deus, e você poderá avaliar as situações na perspectiva correta. O que mais você lê, você alcança ao ler a Bíblia? Respostas às suas perguntas e problemas da vida. Quando você tem perguntas, o Senhor tem respostas. E quando você tem problemas, Ele tem as soluções. E estão todas na palavra. Ao ler a palavra de Deus, quer escrita ou ouvindo-a falar ao seu coração pessoalmente, a palavra falada pode encontrar respostas para todas as suas perguntas e problemas. Quando deparar-se com um problema ou com uma decisão difícil, procure a resposta numa situação semelhante na palavra. Depois que você familiarizar-se com os princípios espirituais, com a sabedoria divina, com os conselhos práticos que se encontram na palavra escrita, descobrirá que o Senhor lhe mostrará como aplicá-los às perguntas e problemas que surgem na sua própria vida. A sua palavra será como uma luz, iluminando o caminho à sua frente. É o que diz Salmo 119, 105. O que mais você alcança ao ler a palavra de Deus, que é a Bíblia? Você alcança a vontade de Deus. Deus tem um plano para a sua vida. Ele sabe o que é melhor para você. Então, se puder simplesmente aprender a deixá-lo guiar as suas decisões, tudo dará certo no final. Parece bem simples, mas como descobrir o que Deus considera melhor para você numa certa situação? Como descobrir a vontade de Deus? A palavra é a vontade de Deus conhecida, certa, absoluta e revelada. Então, quando vir-se diante de uma determinada situação, considere tudo o que Ele falou. Balize as suas decisões baseando-se numa situação semelhante na palavra ou pelos seus princípios fundamentais. Quando Ele lhe mostra o que fazer através do seu próprio livro e você obedece, não há como dar errado. Você também pode pedir a Deus para falar diretamente ao seu coração e revelar-lhe a sua vontade para uma situação específica. A palavra de Deus também tem o poder para mudar a sua maneira de encarar os problemas da vida. Ela o transformará pela renovação do seu entendimento, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o que diz Romanos 12, 2. Quando você lê a Bíblia, você encontrará modelos para uma vida espiritualmente sadia. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres comuns, cuja fé e amor por Deus os ajudaram a atravessar momentos de dificuldades e os tornaram grandes aos seus olhos. Muito pode ser aprendido e muita força extraída dos seus exemplos. Há também numerosos relatos que encorajam a nossa fé no amor e carinho de Deus por seus filhos, na sua proteção e provisão de cada uma de suas necessidades, assim como exemplos do que não fazer e as consequências por se violar os princípios espirituais. Tudo isso lhes aconteceu como exemplos, e estas coisas estão escritas para aviso nosso, é o que diz 1 Coríntios 10, 11. E tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras
tenhamos esperança. É o que diz Romanos 15, 4. Quando você lê a Bíblia, as promessas e poder de Deus estarão à sua disposição. A Bíblia está cheia de promessas que Deus fez ao homem, as quais Ele quer que apliquemos de forma prática. Algumas são universais, como a que diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2,32 e Romanos 10,13. Enquanto que outras foram a princípio feitas a certas pessoas ou grupos, como a que Jesus fez aos seus 12 discípulos. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. João 14,14. As promessas de Deus não se limitam aos primeiros ouvintes, mas são para qualquer um que crer nelas, inclusive você, que tenha fé suficiente para acreditar que Deus cumprirá a sua palavra. Deus é literal nas suas promessas e as cumprirá ao pé da letra, se você estender a mão da fé para exigir e buscar, na verdade, o seu cumprimento. À medida que familiarizar-se com a palavra, aprenderá a reconhecer as suas promessas e a traduzi-las para a sua vida. Isso é uma demonstração de fé, uma declaração da sua fé e conhecimento da palavra. Agrada a Deus e aciona o seu poder para responder às suas orações. A última coisa, lógico, que você alcança ao ler a Bíblia, é mais amor. É difícil seguir o mandamento de Cristo de amar o seu próximo como a si mesmo, quando os que lhe são próximos, ou aqueles com quem você tem mais contato, são às vezes as pessoas mais difíceis de se lidar, que dirá de se amar. Onde vamos encontrar a graça cristã? Não só para suportar o patrão arrogante, o colega de trabalho invejoso, as festas barulhentas do vizinho, ou coisas ainda piores. Quanto mais para amar como Jesus amava, só na palavra de Deus. Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço, ou nada os ofende. É o que diz Salmo 119, 165. Como diz na versão King James. Ao ler e estudar a palavra de Deus, você adquirirá mais e mais do seu espírito de amor, e isso o ajudará a ser mais compreensivo, compassivo e tolerante. Palavras extraídas do livro A Palavra de Deus ao seu alcance.